Boa tarde a todos. Então, nessa aula de arte, nós faremos uma revisão da unidade 1 em todos os temas para que possamos responder a atividade proposta para essa aula. Então, na unidade 1 aborda arte e espaços de expressão. E nessa unidade nós vamos ver 3 temas. O primeiro tema, paredes e muros como espaços de expressão, representações rupestres e a arte do grafite. Essa primeira imagem é uma fotografia da artista Ananda Naur, com o detalhe do mural por trás, mural Reis e Rainhas da Lakeview Terrace. Foi tirada em 2016 em Cleveland, nos Estados Unidos. Ananda Naur é uma artista visual que nasceu em Juazeiro, na Bahia, e em 2001 ela mudou-se para Salvador, também na Bahia, onde fez faculdade e passou a se dedicar ao estudo de variadas formas de expressão artísticas, como fotografia, como pintura e como gravura. Para compor sua arte, ela estudou diversas técnicas para que pudesse produzir obras integrando diferentes elementos. Por exemplo, para desenvolver o mural que está atrás dela aí nessa página, que a gente vai ver um pouco mais de detalhe dele, ela realizou diversos ensaios fotográficos com crianças que moram em conjuntos habitacionais de Lakeview, onde esse mural foi produzido, e depois ela selecionou 6 fotos que considerou significativas e as projetou sobre o muro. E com base nessa projeção, ela fez esboços e depois realizou a pintura. E essa próxima imagem mostra ela fazendo esse trabalho e realizando a pintura nesse mural, Reis e Rainhas de Lakeview Terrace. No tema 1, paredes e muros como espaços de expressão, a gente teve uma noção sobre pintura mural. E essa imagem é uma réplica de mural do complexo de Tepantitla, mostrando o que foi identificado como um aspecto da grande deusa de Teotihuacan. Difícil, é um nome mexicano. O mural foi feito a partir de fragmentos do original, localizado na Cidade do México, e está no Museu Nacional de Antropologia. Fragmentos desses murais constituem uma fonte importante de informação sobre a organização religiosa e social de povos que viveram no território que corresponde ao atual México. Essas imagens dos murais dessa cidade, da cidade em geral, representavam divindades e revelam aspectos da religiosidade desses povos. Na antiguidade, a pintura mural era realizada por diversos povos, como os egípcios, como os gregos e também como os romanos. Para produzir esse tipo de pintura, em geral, esses povos aplicavam sobre as paredes uma camada grossa de gesso e de cal frescos, e depois, sobre ela, realizavam a pintura, utilizando tinta pura ou diluída em água. Essa técnica é chamada de afresco. E no Egito Antigo, esse tipo de pintura era produzida no interior de construções como palácios e também túmulos. Essa imagem ao lado mostra o detalhe de um mural produzido pelos egípcios no século XIV a.C. Esse detalhe foi encontrado na Câmara Mortuária de Ramsés I, no Vale dos Reis, na cidade de Luxor, no Egito, e integra a lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Essa foto foi tirada em 2004. Essa imagem mostra um detalhe de um grande mural produzido pelo artista mexicano Diego Rivera. Rivera fez parte de um grupo de artistas que, na primeira metade do século XX, produziram pinturas murais com forte cunho social e político. Esses artistas usavam a arte para denunciar questões sociopolíticas no México e, dessa forma, colaborar com o movimento político mexicano, a transição de um governo autoritário para um governo democrático. O movimento realizado por esses artistas se tornou conhecido como muralismo mexicano. E além da monumentalidade das pinturas, por ser pinturas realmente de tamanhos muito grandes,
eram caracterizadas pelo modo realista como os elementos eram representados. A escolha dos artistas em criar murais também demonstrava um sentido social e político, porque eles acreditavam que a arte deveria ter grande alcance social, e por isso não optaram por pinturas para serem expostas em museus e galerias. Esse artista mostrado aí na foto chama-se Diego Rivera. Ele está aí nessa imagem produzindo um mural na Cidade do México em 1945. Alguns dos principais representantes do muralismo mexicano foram Diego Rivera e o outro, Diego Orozco, que nós vamos ver na próxima imagem. Nessa imagem, José Clemente Orozco trabalha no 6º painel do mural épico da civilização no continente americano. Essa foto foi produzida entre 1932 e 1934. E os muralistas mexicanos, eles buscavam criar uma arte mexicana autêntica, combinando elementos das antigas culturas ameríndias com temas da época. Então, para artistas como Diego Rivera e Orozco, a produção artística de povos que habitavam no território mexicano antes da chegada da civilização europeia foi uma grande referência para eles. Um exemplo disso é o mural produzido na página que nós vimos anteriormente. Mais um detalhe da obra América Hispânica, de José Orozco, e esse painel que integra o mural O Épico da Civilização Americana, de dimensões variadas. Então, aqui é um detalhe do trabalho de Orozco. No tema 2, nós vimos representações rupestres. E o detalhe dessa pintura é uma pintura rupestre que está no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Essa foto foi tirada no ano 2000. Então, nas páginas anteriores, nós podemos ver alguns exemplos de pintura mural. O uso de paredes e muros e também tetos como suporte para a produção visual, no entanto, acompanha os seres humanos desde a pré-história. Então, esse é um trabalho bastante antigo, de muitos anos atrás. Então, na imagem que a gente está vendo, podemos observar essa produção de milhares de anos sobre paredes de rochas. E essas próximas imagens a gente vai ver a pintura rupestre de vários lugares no mundo. Essa aqui, a gente vê um detalhe da caverna na França, e acredita-se que esses registros rupestres tenham sido produzidos por volta de 17 mil anos atrás, tá? Essa foto foi tirada em 2010. A próxima imagem é um detalhe de uma pintura rupestre de cerca de 3 mil anos atrás, que foi encontrada na África do Sul. E essa próxima é uma pintura rupestre da Caverna dos Mouros, feita entre 7 e 10 mil anos atrás, na Espanha. E esse belo detalhe de mãos é uma pintura rupestre que está na Caverna das Mãos, em Santa Cruz, na Argentina. Essa foto foi tirada em 2007. E nessa imagem, mais um detalhe de pinturas feito com mãos, tá? E aqui mais uma. Vejam que diferente esse trabalho aqui. Além das pinturas, como você já conheceu nas páginas anteriores, existem também figuras rupestres que foram obtidas por meio de cortes feitos na rocha. Provavelmente com a utilização de objetos pontiagudos, feitos de pedras, com pedaços de pedras. As figuras obtidas por meio desse processo são chamadas incisões. E a fotografia dessa página mostra incisões rupestres na Pedra do Ingá, no município de Ingá, na Paraíba. Acredita-se que as incisões nessa pedra tenham sido feitas há mais de 8 mil anos. Existem muitas versões sobre esses possíveis significados e a utilidade das figuras inscritas nessa rocha. O último tema visto foi a arte do grafite. E a gente viu o grafite como arte crítica. A primeira imagem da página mostra um grafite produzido por Banksy no Festival das Latas em 2008, na Rua Lake, em Londres. A produção artística desenvolvida por Banksy é chamada de grafite,
expressão artística que se caracteriza pela produção de desenhos e pinturas feitos em paredes, muros e painéis. E grafite é uma das formas mais características da arte contemporânea, que é um conjunto de estilos e movimentos artísticos que surgiu a partir da segunda metade do século XX. Na sala de aula, nós fizemos um trabalho com stencil, onde foi proposto que nós fizéssemos um desenho, fizéssemos também o recorte desse desenho, produzindo o que a gente chama de molde, né? E a partir disso nós utilizássemos tinta, nós fizemos com lápis, algumas pessoas trouxeram tinta, mas outras pessoas trouxeram lápis, para que a gente pudesse reproduzir um pouco dessa técnica do stencil. E aqui um resultado da produção, depois de cortado, o resultado da produção. Estudamos alguns artistas como Banksy, que é um artista que mantém sua identidade anônima, tá? Ele não gosta muito de aparecer. E aqui está mostrando um detalhe do trabalho dele. E mais abaixo, outro trabalho dele que está foi feito em Nova York, no distrito de Queens, tá? E essa frase que ele colocou aí no seu grafite diz: "O que fazemos na vida ecoa na eternidade." Outro trabalho famoso de Banksy, pintor de flores em linhas amarelas. Então, esse trabalho aqui que está em Londres, foi feito em 2007. Mais um trabalho de Banksy, isso aqui, arma de escolha, tá? Aqui está mostrando um grupo de jovens de dança de break nos Estados Unidos, feito em 2012, mas o tema abordado para essa figura é o grafite e o movimento hip hop. Então, a cultura hip hop é fundamentalmente urbana e reflete os conflitos surgidos de discriminações e desigualdades acentuadas nas cidades. Em sua origem, esse movimento está relacionado à busca de melhores condições de vida por parte de jovens negros que viviam na periferia de Nova York. Essa cultura reúne essencialmente três expressões artísticas: o grafite, nas artes visuais, o rap, na música, e o break, na dança. Quando a gente pensa em grafite, a gente sempre pensa em grafite em rua, mas o grafite atualmente ele saiu da rua para as galerias. Aqui está mostrando um mural sendo confeccionado nos Estados Unidos. E aqui também a lateral de uma casa, tá? Feito no ano de 2000, isso na Itália. Nessa época, aqui da década de 80 mais ou menos, alguns grafiteiros, como o estadunidense Keith Haring, que grafitava em estações de trem e de metrô em Nova York, foram reconhecidos como artistas e convidados a expor seus trabalhos em galerias de arte. Essa imagem mostra um pouco do trabalho de Jean-Michel Basquiat, que foi outro artista fundamental para o surgimento do grafite e que teve seu trabalho reconhecido como arte. Ele é nascido nos Estados Unidos e era filho de pai haitiano e mãe descendente de porto-riquenhos. E em suas obras de grandes dimensões e nas quais utilizava cores fortes, Basquiat atraiu a atenção para questões sociais, como a situação do imigrante e do negro nos Estados Unidos. Observe sempre a imagem do negro em seus trabalhos. Então, mais uma vez. No Brasil, o grafite chegou entre as décadas de 70 e 80, e um dos responsáveis pela introdução desse movimento, essa expressão artística no Brasil, foi Alex Valauri, que está mostrando nessa foto, que ele era um dos adeptos do uso do stencil. Veja aqui em sua mão, ele trabalhando com esse molde para poder fazer as impressões na parede. E um dos trabalhos bastante conhecidos de Alex Valauri é esse grafite, que tem como título A Rainha do Frango Assado em Piquenique no Glicério, feito em 1984. Outro artista brasileiro pioneiro no uso do stencil é Celso Gitaí. Aqui está mostrando um trabalho dele, ele sentado aí ao lado da sua obra na parede, tá? Então, observem as cores e os detalhes do trabalho de Celso Gitaí. E para finalizar, mulheres na arte de rua. Então, vários dos grafites que estão espalhados pelas cidades
tem assinatura de artistas mulheres, como, por exemplo, a paulistana Mag Magrela, que está representada aqui, ó, nessa primeira imagem. Outras dessa artista, Eveline Gomes, conhecida como Eveline Sim. E esse próximo trabalho da mineira Tainá Lima, chamada de crioula, tá? Cada uma com características diferentes, mas que imprimem seu trabalho, a sua arte, de forma bastante significativa. Esse mural aqui, as pessoas passando por ele, é um trabalho bastante grande, tá? Vejam as cores e os detalhes, que ela gosta de usar temas africanos ou afro-brasileiros. A atividade proposta é uma revisão do que nós vimos agora, que está na página 139, e a primeira questão diz: escreva V para verdadeiro ou F para falso nas alternativas a seguir. E aqui retoma alguns dos tópicos que nós vimos, como sobre a artista Ananda Naor, muralismo, a pintura mural, grafite, com o surgimento do grafite e movimento hip hop, tá? São as primeiras questões, primeiros itens da questão 1. Na questão 2, vai trabalhar aqui com a primeira pergunta: por que o grafite desenvolve-se preferencialmente em espaços urbanos? Então, a gente vai ver lá na origem do grafite. E a questão número 2, por que alguns artistas estudados nessa unidade utilizam-se do anonimato, como Banksy, tá? A gente vai em volta lá para o tema para poder responder. Então, essa atividade proposta finaliza a unidade 1 do livro e nós retomaremos na próxima aula, tá? Espero que todos tenham facilidade em resolver essa atividade. Boa tarde para todos. Até a próxima.